Olá pessoal, paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje é quarta-feira e nós vamos aqui para mais uma palavra do Senhor para alimentar aqui nossa alma, nossa esperança, para que a gente não perca, né, as nossas esperanças, confiando que Deus, Ele sempre esteve, Ele permanece no controle de todas as coisas, ainda que nossos olhos naturais ainda não vejam o cumprimento das promessas, mas nossos olhos espirituais, pela fé, nós já cremos e temos a certeza que tudo o que o Senhor nos prometeu está reservado e preparado para o momento certo, para que a gente viva as promessas do Senhor. Então, desde já, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa aí o sininho e compartilhe essa mensagem com outras pessoas que precisam ouvir e ser alimentadas e poder ter a sua fé, a sua esperança reavivadas em nome de Jesus. Amém? Então, eu quero, antes disso também, continue orando por Israel. Creio que vocês estão vendo as notícias, né? Como eu sempre falei, Israel é o relógio do mundo. Vamos continuar orando para que haja paz, para que essa guerra cesse. Nós sabemos que tudo é um cumprimento da palavra, das profecias, daquilo que o Senhor falou. Então, não vamos desanimar o nosso coração. É triste as coisas que nós vemos, sim, mas o nosso Redentor, ele vive. Então, você precisa fazer a sua parte, orar por Israel. Amém? Então, eu quero deixar aqui uma palavra para o coração e para a meditação de vocês, que se encontra em Gênesis, capítulo 18, apenas 2 versículos, apenas que eu quero ler. Versículo 13 e o 14. Então, Gênesis, capítulo 18, versículo 13 e 14. Eu falei isso aqui para quem está me acompanhando e para quem está seguindo aqui os devocionais, tudo certinho. É até uma palavra que eu citei, e algo que há muito tempo mesmo o Senhor já tinha falado comigo. E esses dias aconteceu algo e o Senhor falou para mim: você não vê, mas eu vejo aquilo que é bom para você e aquilo que também não é bom eu também vejo. Por isso que muitas vezes eu não respondo e eu não te dou, porque o que você enxerga é só daqui um palmo e eu enxergo além. Eu tenho uma extensão, o plano diante de mim está aberto. O que você sabe é das minhas promessas que vão se cumprir na sua vida. Então, pare de pedir por aquilo que não é bom. Se você ainda não recebeu, ou se Deus te disse não, não fique triste, não fique chateado aí ou chateada, se lamentando, porque o melhor de Deus, ele vai se cumprir. E o Senhor, ele vê aquilo que nós não vemos. E eu vou aqui compartilhar com vocês. Amém? Então vamos lá, Gênesis capítulo 18, versículo 13 e 14, que diz assim: E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo, na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Abraão, ele já era avançado em idade, seus 90, 100 anos. Sara também já estava aí, né, vamos dizer, uma idosa, né, já os dois, ambos aí, já estavam avançados em idade. Nós sabemos e conhecemos um pouquinho da história. Abrão, né, ele foi chamado como pai da fé, pai aí de multidões. Deus vai pedir para que Abrão saia da sua terra, da sua parentela, para um caminho que ele ainda iria mostrar. Abrão, né, o nome dele é alterado, Deus muda o nome dele, Deus muda o nome de Sarai para Sara. Eu já vejo algo, quando Deus ele mudou o nome de Abrão e de Sara, ele está mudando a realidade, a mentalidade, para que eles pudessem viver coisas novas em Deus. É como se Deus estivesse dizendo: o que passou, passou. Andar comigo é andar em novidade de vida. Andar comigo é caminhar de glória em glória e vitória em vitória. Eu precisei mudar o seu nome, eu precisei mudar a sua realidade, o seu cenário, para que você
estivesse cabendo dentro da promessa que eu tenho reservado para você. Não teria como você viver as minhas promessas vivendo com a sua realidade do qual você estava, no lugar aonde você estava. Para que a promessa pudesse se cumprir, eu precisei mover você e mudar o seu nome. De talvez essa é a sua história que eu esteja contando aqui. De um fracassado, derrotado, tudo já deu errado. E para que essa mentalidade sua seja mudada, muitas das vezes o Senhor vai mudar todo o cenário, vai complicar para depois descomplicar, te mudar de muitos lugares. As estações vão mudar na sua vida para você chegar aonde o Senhor tem para a sua vida. Eu olho para minha história e eu vejo que se eu continuasse nos lugares aonde eu estivesse, eu deixaria de viver muitas coisas. Ou talvez se eu estivesse em uma realidade do qual eu vivi há tempos atrás, talvez eu estaria morta espiritualmente, não estaria vivendo na excelência, na plenitude, aquilo que Deus tem reservado e tem me mostrado ao longo dos caminhos, dos dias, enfim. A gente vai ver isso muito claro. Um povo do qual é liberto da escravidão de Faraó, eles vão para o deserto, era para eles ficarem 40 dias para poder ter acesso à terra prometida, mas pela murmuração do povo, o povo vai passar 40 anos até herdar a terra prometida. E pasme, né? Muitos não herdaram, porque duvidaram, houve incredulidade em seu coração. Mas Deus não poderia agilizar isso? Deus não poderia mudar a mente? Sim, Deus é Deus. Só que se Deus permitiu que eles passassem 40 anos, se a Bíblia fala que tudo que está escrito para o nosso ensino, então nós temos muito que aprender. Tem realidades que Deus vai mudar num piscar de olhos, mas tem realidade que Deus faz você passar por processos para que isso você possa testemunhar, para que isso possa ser aí uma realidade, de uma mudança, de uma transformação, para que você possa testemunhar na vida de outras pessoas. E aqui não foi diferente. Deus chega em um momento do qual Abraão e Sara já talvez, Deus não vai me dar mais um filho, então vamos apenas contemplar o filho de outros, vamos contemplar a promessa de outros, vamos contemplar os outros vivendo a promessa que nós queríamos viver. E eu sempre pensei nisso. Naquele tempo não existiam médicos, mas existiam parteiras. E eu fico pensando comigo, talvez Sara, ela ajudou com que muitas mulheres dessem à luz. Talvez Sara, ela foi aí uma parteira. E quantos sonhos do qual ela queria viver, ela pegou esses sonhos que não era dela no colo dela, dando à luz, dando aí a vida a outras crianças, outros bebês. E talvez você esteja como Sara, ou talvez você já contemplou bênçãos, vitórias, promessas de outras pessoas, do qual você gostaria de viver. E uma das coisas que eu aprendo é que Deus vai permitir sim que outras pessoas vivam a promessa que você queria estar vivendo em você, para testar o seu coração, para saber se o seu coração não está na promessa ou se o seu coração não está em Deus, para saber se o seu coração ainda está confiante em esperar em viver a promessa que Deus te prometeu. E mais, Deus quer muitas das vezes testar o nosso coração para saber se nós vamos nos alegrar com que os se alegram. Porque chorar com os que choram, gente, é muito fácil. A gente chorar por Israel, chorar pelas pessoas que estão passando, pessoas inocentes que estão morrendo, é fácil chorar. Mas e quando um amigo, uma amiga sua fala assim, olha, Deus mudou a minha história, eu não ganho mais um salário mínimo, eu ganho o salário, Deus me deu um carro, conquistei uma casa e casei ou tô grávida. E aí? Talvez uma empresa que você queria ter e essa pessoa conquistou. Será que você consegue se alegrar com que se alegram? Como eu falei, fácil é a gente se entristecer, chorar com os que choram. Mas se alegrar, isso é questão de gratidão, é saber que o tempo daquela pessoa de Deus chegou na vida dela. Mas saber também que o tempo de Deus vai chegar na sua vida. Então você precisa confiar,
se alegrar, que Deus vai cumprir as promessas, tudo aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel, Ele zela em cumprir e vela em cumprir a palavra dEle. Então hoje eu quero dizer com você algo, quero dizer algo para você. Não há sepultamentos nas promessas de Deus. As promessas de Deus não foram sepultadas no mundo espiritual. Deus não sepultou as promessas que Ele tem para sua vida. Talvez você sepultou as promessas que Deus tem na sua vida. Talvez você se esqueceu, talvez você tenha enterrado as promessas que Deus tem na sua vida. E a Bíblia vai dizer que Deus vai aparecer para Abraão, 3 anjos vão aparecer para Abraão, para eles entregarem algo para Abraão. Só que a gente vai ver um pouquinho mais abaixo que quando Deus fala para Abraão que Sara vai ter um filho a esse tempo, eles vão retornar e Sara ela vai ter um filho. Sara ela tá escutando, como se Sara estivesse espionando ali atrás da porta, um exemplo, para tentar ouvir o que estava sendo a conversa entre Abraão, os anjos representados ali por Deus. E Deus mesmo vai dizer para Abraão que nesse mesmo tempo ele voltaria e Sara já estaria grávida. Só que Sara ela vai rir e Deus ouve o riso dela. E por causa do riso, eu não sei se vocês sabem, mas Isaac e o significado aonde você pode até mesmo se perder. Então era isso que o Espírito Santo de Deus estava falando para mim. Eu falei pro meu pai, eu não vi. Ele falou assim, eu percebi que você não viu, mas eu já estava vendo o que poderia acontecer. E muitas das vezes nós não vemos aquilo que o Senhor está fazendo. E nós achamos que Ele está demorando, nós achamos que Ele se esqueceu da gente, que Ele nos abandonou. Mas existe uma coisa muito importante aqui. Não é pelo fato que nós não vemos que Deus não está trabalhando. Ele está trabalhando ainda que eu e você não enxergamos as promessas dele, ainda o seu tempo oportuno acontecendo. Hebreus vai dizer que apenas um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. Deus não chega atrasado, Deus não chega antes, nem depois. Ele chega no momento exato, no momento certo. Então, eu trago essa reflexão e essa palavra para o teu coração para que você não desanime. Assim como o Espírito Santo de Deus falou para mim, eu estou vendo o que é bom para você. Era bom você ter atravessado no seu momento, só que se você tivesse atravessado no seu momento, você seria atropelada. E o seu pai pediu para você, pare. E eu parei. Então, quando o Senhor disser para você, espere, espere. Não é não. Descanse, descanse. Sara, ela quis dar um jeitinho, o tal do jeitinho brasileiro, ela quis dar um jeitinho brasileiro para ajudar a Deus. E Deus não precisa da minha ajuda e nem da sua ajuda. O que Deus precisa é que você descanse. Deus apenas quer que você descanse, quer que você apenas se deleite e confie nele e agradeça a ele pelas promessas que você ainda não está vivendo, mas quer que você agradeça como se você já estivesse vivendo. Porque fé é isso. É chamar à existência as coisas que não são como se já se fosse. Então, se eu creio que Deus vai fazer tal coisa na minha vida, eu já agradeço por aquilo que Ele já fez. Laís, mas eu ainda não recebi, mas agradeça. Isso é ter fé. Agradecer por aquilo que eu ainda não estou vivendo, mas saber que a promessa é uma realidade na minha vida. Então, por isso, eu agradeço e eu creio. E se eu tivesse atravessado ali, eu teria sido atropelada. E talvez isso nas nossas vidas, é isso que acontece como Sara. Sara, por não ter visto, não ter gerado, ela vai dar um jeitinho, ela vai dar uma ajuda para Deus. E ela vai pedir para que seu marido, Abraão, deite com a sua serva Agar. E ali eles vão ser gerado um filho chamado Ismael. E nós vemos aí a guerra, né? De 2 poderes, de 2 reinos, de 2 irmãos brigando. Só que eu fico pensando que Abraão, ele poderia ter dito para Sara, eu não vou deitar com Agar. Porque Deus prometeu o filho da promessa entre eu e você, não entre eu e outra pessoa. Mas não. Eu creio que talvez tenha faltado um pouco de fé também para Abraão crer nisso. E ele foi e se deitou com Agar achando que o filho da promessa viria de Agar. Mas Deus vai se aparecer, Deus vai se revelar a Abraão e vai falar assim, Abraão, o que eu prometi, eu não prometi para você ter com Agar. Eu prometi para que você tivesse com Sara. E aquilo que eu prometi não será invalidado. Não é por causa do teu erro
que sim, o teu erro ele terá uma consequência, mas eu não invalidei a minha promessa. Eu não mudei, eu não alterei a rota das minhas promessas. Eu sei o teu endereço, sei aonde você mora, sei o que eu te prometi, então o que eu prometi, outra pessoa não vai poder viver. É você mesma, é você mesmo que está me ouvindo e me assistindo aqui, que Deus tem uma promessa. Então, a despeito daquilo que você fez, se você tentou dar um jeitinho brasileiro, se você tentou viver as promessas do seu jeito, o Senhor está te dizendo, sim, você terá consequências daquilo que você fez. Mas as minhas promessas sobre a sua vida não vai invalidar. Eu chegarei no tempo oportuno, diz o Senhor. Eu chegarei no tempo oportuno e você viverá as minhas promessas sobre a sua vida. Então o seu trabalho é apenas descansar, confiar e saber que não há, em nenhum momento, nunca houve e nunca haverá sepultamento naquilo que Deus promete. Nunca haverá sepultamento naquilo que Deus fala, naquilo que Deus profere. Toda palavra lançada, ela tem poder. E quando Deus lança uma palavra, Ele mesmo se responsabiliza em cumprir. Então, por mais que você tenha dado um jeito, talvez você tenha sido Sara, ou talvez você tenha sido um Abraão de não crer, fé suficiente para crer. O que eu quero te dizer hoje, nesse dia e nessa noite, ou talvez nesse dia, nessa tarde que você vai ver, não sei a que tempo, a que hora que você vai ver. Houve aí uma falhinha aí na conexão, mas deu para ir para recuperar. Peço perdão a vocês, mas o que eu quero que vocês entendam é que tudo aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Vai se cumprir. No tempo oportuno, vocês vão testemunhar daquilo que Deus fará. Começa a trazer à sua memória tudo aquilo que traz esperança. Começa a lembrar, escreva tudo aquilo que Deus fala com você, comece a escrever. Comece a guardar, porque tudo vocês irão viver. Deus não mudou. A promessa era para Abraão e Sara, e a promessa se cumpriu. Eles tiveram Isaac. E toda vez, creio eu, que quando Sara olhava para o bebezinho dela, ela ria. Porque talvez ela tenha dito, eu não criei. E Deus não depende, óbvio, nós precisamos ter fé. Só que Deus não depende. Deus não depende do nosso cenário. Deus não depende do nosso riso momentâneo que a gente fala, é loucura, eu viver isso até parece. Deus não depende disso. Se Deus tivesse dependido do riso de Sara, dizendo que ela já estava avançada em idade, com certeza ela não teria vivido a promessa. Só que como Deus não depende do nosso momento, do nosso cenário, das nossas adversidades. Deus não depende de conta bancária. Deus não depende de um riso ou de uma dúvida. Vai se cumprir. E não é que demore a promessa, porque a promessa não demora. Tem o tempo, a hora certa. Já está marcado na agenda de Deus. Tudo aquilo que você vai viver. Se eu mesma, ao olhar para trás, tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu vivenciei, tudo aquilo que eu estou vivendo, dentro do meu cenário eu posso até dizer que demorou. Mas dentro da realidade da promessa, eu sei que nada demorou. Porque Deus estava me preparando, me dando estruturas espirituais, física, maturidade, para poder receber e não perder a promessa. Então Deus hoje ele está te dando maturidade espiritual. Ele está te fortalecendo, colocando as vitaminas certas no seu corpo, para que você tenha estrutura, tanto física quanto espiritual, para aguentar e receber as promessas que Ele tem para a sua vida. Como eu já falei, Deus não vê conta bancária, Deus não vê idade, Deus não vê nada. Nada. O tempo oportuno vai se cumprir. O tempo oportuno da promessa vai se cumprir, vai ser realizado na sua vida. Então, creia nessa palavra, não desista, não queira dar aí um passo. Talvez o teu passo que você quer dar seja esse carro que eu não vi. E meu pai, desde lá de baixo, ele já estava vendo esse carro, estava bem longe o carro. Não estava perto. Só que quando eu fui para atravessar, esse carro estava bem pertinho. E meu pai viu e eu não vi. Então é isso que acontece. Muitas vezes a gente quer viver algo, só que o Senhor ele está vendo que existe um carro vindo para nos matar. E viver as promessas fora do tempo, uma frase que eu sempre falei, eu sempre levei comigo desde o começo da minha conversão. O tempo errado toma o encanto do tempo certo. Deus quer você vivo, Deus quer você viva para viver as promessas dele, para que o nome do Pai seja glorificado. Então, comer um fruto no tempo errado é tão desgastante, é sofredor, dói, gera marcas. Eu sei que o evangelho em si ele já não gera marcas, mas você viver promessas, você querer viver promessa no tempo errado, vai te gerar muitas marcas. Então Deus não quer que você sofra, Deus não quer te causar sofrimento.
mas Ele quer que você viva em paz, com alegria, com regozijando a presença dEle e vivendo em paz as promessas que Ele tem para sua vida, porque o que Deus tem para sua vida é grande, o que Deus tem para sua vida é algo maior daquilo que os teus pensamentos podem entender ou compreender. Saiba que o teu cenário ele está se cumprindo e é cumprimento das promessas de Deus para a sua vida. Então não sepulte aquilo que Deus nunca sepultou na sua vida. Não enterre aquilo que Deus nunca enterrou. Não acabe com aquilo que Deus nunca acabou na sua vida. E não coloque um ponto final enquanto Deus na sua história colocou uma vírgula para você viver as promessas dele sobre a sua vida, a sua história, a sua família, a sua linhagem. Em nome de Jesus. Então quero que você aqui, nesse momento, compartilhe essa mensagem a outras vidas que precisam ouvir, que precisam crer e ter as suas esperanças reavivadas e saber que não há sepultamento naquilo que Deus te prometeu. Você pode ter enterrado, mas aí é você. Da parte de Deus, a promessa continua de pé. A promessa permaneceu de pé na vida de Abraão e na vida de Sara e se cumpriu. No tempo oportuno se cumpriu. Assim como na sua vida, no tempo oportuno vai acontecer, você vai testemunhar e você vai se alegrar e o nome do Senhor será glorificado e exaltado. Amém? Espero que você compartilhe essa mensagem, espero que o Espírito Santo tenha falado grandemente ao seu coração sobre que Deus não sepulta as promessas do Senhor continuam de pé na minha e na tua vida, amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre você e te conceda a paz, em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem e esse sábado, se assim Deus me permitir, eu estarei aqui, juntinho aqui com vocês, tanto eu quanto vocês aqui sendo edificados pela uma breve palavra de Deus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e tenha aí uma ótima semana na presença de Jesus. Deus abençoe.